Olá, aqui é Ronaldo José Damasceno, mais uma vez gravando o programa da Acreditare aqui na Connect TV, uma emissora que cada dia mais tem crescido, com várias opções. Espero que vocês curtam, que vocês continuem assistindo. Agora também estamos em YouTube, em um app, tem várias opções na internet. E por favor, se você assiste o programa e gosta, se inscreva no canal, se inscreva para a gente poder continuar gravando. E não podemos esquecer do nosso patrocinador, Transduson Medicina Diagnóstica Avançada. Aliás, com esse negócio de Covid, o mercado está cada vez mais acirrado. Se você já fez a vacina e quer saber se você está imune, não esqueça de fazer o teste imunizante sobre a vacina. A Transduson foi uma das primeiras a fazer aqui da região. Procure a gente lá. Hoje eu tenho um convidado super especial. Como eu conheci ele? Através do meu nervo ciático. Nervo ciático é aquilo que a gente tem que de vez em quando começa a travar, começa a doer, e eu não conseguia dar mais jeito, a não ser com medicação. Pois eu conheci um rapaz chamado Wesley Dutra, que daqui a pouco vai estar falando com a gente, e a gente vai falar sobre essa medicina que hoje deixou de ser alternativa e com certeza faz parte do rol dos procedimentos complementares. E foi com fisioterapia, um tipo de acupuntura que ele vai explicar melhor, que consegui realmente tirar um pouco da dor do nervo ciático e me restabelecer. Isso tem tudo a ver com qualidade de vida, que de certa forma a gente menciona no livro A Qualidade Fazendo Parte de Você. Se você não cuidar de você, como é que você vai ter qualidade, não é verdade, meus amigos? Então vamos ouvir aqui um pouquinho do Wesley Dutra. Wesley, conta um pouquinho pra gente. Olá, tudo bom? Meu nome é Wesley. Hoje eu venho falar um pouco sobre a fisioterapia e a importância dela na qualidade de vida. Bom, assim como o Ronaldo mencionou, eu fiz um tratamento nele, voltado para acupuntura, que seria a auriculoterapia e também um pouco da liberação miofascial. Para chegar ao uso dessas técnicas, eu fiz uma avaliação, uma pré-avaliação nele, onde eu avaliei todas as irregularidades que tinham no corpo dele, como, por exemplo, acúmulo de tensões, a parte psicológica, que, querendo ou não, tudo isso interfere no nosso corpo, como, por exemplo, uma pessoa mais cansada vai ter uma postura mais anteriorizada, mais cansada, e nisso eu fui fazendo essas correções, tirando tensão, avaliando os pontos chaves para tratar tudo isso. E, como, por exemplo, o Ronaldo mencionou, a acupuntura diferente é a aurículo, que ela vem crescendo muito atualmente. É uma técnica da medicina chinesa, onde são colocados pontos na orelha, onde eu vou com um apalpador e coloco uma sementinha, um papelzinho com uma sementinha, e faço esse estímulo perdurar por uma semana, varia de pessoa para pessoa, como esse estímulo funciona. E para isso eu vou investigando e vendo o que se encaixa melhor na pessoa. Wesley, e a gente vai ter que repetir a dose, viu, Wesley? Uhum. Já está chegando a hora de fazer de novo. Principalmente aquela parte que você colocou para eu roncar menos. A família agradece, cara. Vou revelar aqui, eu tenho um problema com insônia e ele botou 2 sementinhas na minha orelha, uma para dormir e a outra para aliviar o ronco. Eu expliquei para ele que o duro era quando eu dormia, eu roncava. E eu acordava com barulho. Wesley, funcionou, viu? A gente tem que fazer de novo. Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Wesley. Para essas pessoas que trabalham assim como eu, sentado o dia inteiro, acho que não é só eu, tenho motorista de ônibus, tenho motorista de metrô, acho que tem tanta gente que trabalha sentado o dia inteiro, que vale para tantas pessoas, eles talvez pensem que fisioterapia, que essa massagem seja um pouco fora da realidade deles, porque eu mesmo imaginava que o custo fosse muito alto e me surpreendi com a maneira que você foi rápido para atender e o valor. Então, explica para o pessoal aí, que eu acho que tem muita gente que pensava como eu. Então, a fisioterapia atualmente, ela é uma técnica que tende a evoluir cada vez mais e se tornar mais acessível para as pessoas. Eu tenho como meu plano, futuramente, crescer mais sempre continuar evoluindo e levar a fisioterapia mais acessível para todas as pessoas. Como, por exemplo, atualmente a fisioterapia é tratada como uma coisa onde a pessoa só vai para ela se ela já tem alguma lesão. Por exemplo,
quebrei minha perna, preciso de fisioterapia. Mas não, todo mundo precisa de fisioterapia. Atualmente a atividade física vem crescendo, principalmente na pandemia, onde vem surgindo diversos atletas. Fala mais desse atleta, eu achei fantástico aquelas coisas que você disse da alta performance. Ah, sim. Então, com esses atletas crescendo atualmente, existe uma coisa chamada a liberação miofascial, que, querendo ou não, até pessoas que não são atletas é necessário fazer, que foi uma das técnicas que eu utilizei em você aquele dia. Que, por exemplo, eu vou investigar toda a tensão muscular, toda a fáscia muscular e vou tirando essas tensões para a pessoa ter uma melhor amplitude de movimento, para ter uma melhor performance durante as atividades de vida diária, que seria como, por exemplo, vamos colocar uma dona de casa, por exemplo. Uma pessoa que estende a roupa muito, ela vai ter uma tensão exagerada na parte dos ombros, na parte do trapézio, e eu vou fazer isso melhorar. E o custo é super acessível. Hoje em dia não existe mais aquela coisa, eu não posso por ser tão caro. Hoje em dia existem técnicas, existem tratamentos super mais acessíveis do que antigamente. Porque, querendo ou não, a fisioterapia é uma das coisas novas. Não é uma medicina que torna-se ser tão antiga. Há uns anos atrás você nem ouvia bem dizer falar de fisioterapia. Mas isso mudou de uns tempos pra cá, onde você vê cada vez crescendo mais. Onde as pessoas ainda hoje não sabem, mas a fisioterapia ela não precisa de recomendação médica para você procurar. Isso é um erro que acontece muito hoje em dia. Eu já recebi diversos pacientes que falaram: poxa, eu não sabia que para eu passar com você ou com qualquer outro fisioterapeuta, eu não precisava de uma guia de recomendação médica. Claro que ajuda, porque o médico já vai investigar a fundo, já vai chegar a um diagnóstico pré-pronto para nós. Por exemplo, uma pessoa que tem um ciático inflamado, a gente já vai saber o que a pessoa tem. Porém, a fisioterapia ela tem o diagnóstico fisioterapêutico, que é um diagnóstico cinético funcional, que é onde nós vamos investigar tudo a fundo. Por exemplo, o que está causando essa dor no ciático, o que está causando essa inflamação. Então vamos investigar tudo isso. Igual eu venho estudando atualmente, algumas pessoas têm encurtamento na parte da coluna lombar, porém isso advém de outra coisa. Às vezes pode ser de uma unha encravada. Uma pessoa sente dor na coluna por uma unha encravada, por exemplo. Nossa, durante a minha infância toda eu tive unha encravada. Que acontece o seguinte: nosso corpo, ele é um mecanismo único. Nosso corpo é uma máquina, por assim dizer. Eu desde a minha infância sempre pensei, poxa, eu quero estudar mais sobre o corpo, eu quero sempre saber mais sobre o corpo, porque, querendo ou não, é uma coisa fascinante. Então, por exemplo, no caso da unha encravada que eu falei, você vai ter uma unha encravada, consequentemente você vai mancar. Consequentemente, você mancando por essa dor na unha encravada, vai ocorrer uma dor na sua panturrilha, aí essa dor vai subir, vai acontecer uma dor no seu joelho, disso vai subir para sua perna e vai chegar na coluna, onde pode chegar até mesmo aos membros superiores. Ou seja, uma coisa que começou lá no seu dedo do pé, pode subir e tomar conta de outras estruturas. Que é o que ocorre com muitas pessoas. Sim. E foi bom você falar. Eu conheci o Ayrton Senna quando eu trabalhava no Hospital Santa Helena. E ele só fazia os exames lá, ou só fazia todos os procedimentos dele lá. E de tanto atendê-lo, e ele sempre ia em horários assim, muito alternativos para não ser incomodado, eu aprendi a lidar com ele e conheci. E uma vez ele deixou escapar no elevador, né? Que ele estava em preparação, por isso que ele tinha se lesionado, em preparação para a corrida que ele ia fazer em Paris. E aí eu perguntei, mas por que essa preparação? Aí ele comentou que para cada corrida ele fazia um reforço muscular para poder suportar a corrida, que para cada corrida exigia uma parte do corpo. E que o Nuno Léo Cobra, que era o preparador dele, fazia então um exercício físico e mental para que ele pudesse. E na época eu não dei bola, mas hoje, vendo você falar aqui, eu consegui ligar esse assunto. Isso ajuda então, de alguma forma, para o atleta a desenvolver melhor, né? Sim, exatamente. Atualmente, o uso da fisioterapia, como a liberação miofascial que eu te disse há um tempo atrás, ela vem sendo muito utilizada, principalmente, é uma parte que eu já estou meio que inserido nessa parte de trabalho,
que é dos fisiculturistas, atletas de academia. Que, por exemplo, uma pessoa que é um atleta de fisiculturismo, vamos colocar lá uma pessoa com grande massa muscular, que tem todo aquele aporte físico maior, ela vai ter que fazer a preparação como todo outro atleta. Levantamento de peso, exercícios que levam o corpo ao extremo. Então a fisioterapia, ela vai trabalhar em cima disso. Por exemplo, o atleta vai chegar na gente e vai falar: eu preciso melhorar tal grupamento muscular porque eu vou ter uma competição, seja um lutador, seja um jogador de futebol. Jogadores de futebol vão ser focados mais em membros inferiores, que eles vão ter que correr. Então, por exemplo, eu vou lá e faço uma programação completa para chegar ao desempenho máximo desse atleta, por assim dizer. Vamos pensar, o fisiculturismo. Eles são atletas de grande porte, onde eles têm que mostrar o máximo de definição e mobilidade muscular nas poses, nas demonstrações de corpo. Já os jogadores de futebol, eles têm que tirar o desempenho máximo na corrida, no chute, ou seja, tudo isso vai ter que ser programado antes para evitar as lesões, que é o que ocorre atualmente, onde a fisioterapia ela trabalha diretamente nisso para prevenções de lesões. Ou seja, vamos fazer um trabalho buscando sempre evitar ao máximo essas lesões e buscando sempre levar o atleta ao seu limite sem que ele corra esse risco de lesões, melhorando sempre o máximo do atleta. Que legal, Wesley. E essa medicina, ela integra muito ou pouco com a parte de nutricional? Porque a gente vê que hoje tem exames de intolerância alimentar e muitas vezes o teste da saliva, que é para ver o hormônio, eles se associam para poder dar um melhor quadro clínico da pessoa. A fisioterapia soma com isso? Então, juntamente com a parte nutricional, é algo que nós, querendo ou não, todos da área da saúde trabalham interligados. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um acompanhamento com um nutricionista, ela vai ter um objetivo. Esse objetivo, seja para emagrecer, seja para ganhar peso, acaba levando a pessoa para como posso dizer, um exercício físico. Se a pessoa quer perder peso, ela vai praticar exercício físico. Isso vai levar ela para os educadores físicos, que atualmente são uma das principais portas de entrada para a fisioterapia, onde eles recomendam a fisioterapia. Por exemplo, um atleta de academia, onde eu estou trabalhando atualmente também. Eu tenho meu consultório e trabalho em uma academia também. Eu vou lá, eu estou diretamente ligado com o educador físico e estou de olho nos pacientes, ou seja, os atletas ou pessoas que estão com objetivo. Ou seja, uma coisa vai levando a outra. Exame leva nutricionista leva academia, às vezes, ou algum outro exercício físico, e, consequentemente, vai a fisioterapia, para fazer uma manutenção do corpo, que não é só a recuperação de lesão, também ocorre a manutenção do corpo. Por exemplo, no seu caso, foi um tratamento e uma manutenção, onde eu tratei a sua dor ciática, onde eu tratei seu ronco, porém, também fiz uma manutenção em toda a parte posterior do seu corpo, utilizando também uma coisa que é chamada de reflexologia. Que é aquele arzinho quente, né? Aquela é a ventosa. A ventosa. É uma técnica muito interessante também. Conta mais sobre a ventosa, que aquilo lá eu não consigo esquecer. Aquilo lá foi... No outro dia eu falei, aquilo lá é legal, viu? A ventosa, ela é uma técnica também da medicina chinesa, milenar, muito tempo atrás. Atualmente ela é utilizada com um vácuo, que é aquela pistolinha que eu uso para gerar um vácuo dentro do copinho e fazer uma sucção. Porém, antigamente, mas ainda assim, hoje em dia, existem alguns profissionais que usam os copinhos de vidro semelhantes àqueles que eu usei em você, onde eles passam fogo, e esse fogo, querendo ou não, ele tira o ar de dentro e gera o vácuo. Aquilo faz uma punção na pele, faz meio que puxar, e aquilo pode ser utilizado para tirar os pontos gatilhos, trigger points, que são os nozinhos que se formam ao longo de toda a musculatura do corpo. E aquilo auxilia a tirar, porque melhora a oxigenação tecidual, melhora a circulação tecidual, ou seja, leva mais nutrientes para aquele local e promove uma melhora. E existem diversas técnicas para se utilizar a ventosa. Existe a estática, que é uma das que eu utilizei em você, e a dinâmica, que eu também utilizei.
que a estática, ela deixa o copinho parado por um tempo para trazer esse efeito de melhor oxigenação e irrigação. E a deslização é onde eu movo esse copinho para promover também uma mobilidade tecidual e tirar esses pontos gatilhos, ou seja, como se fosse um alongamento da face muscular e também da musculatura. Wesley, é uma pena que a gente não tem maca no estúdio, senão a gente faria aqui para o pessoal ver um pouquinho dessa arte maravilhosa. Sim. A gente vai ter que fazer um intervalo, porque senão o Gabriel não me paga, rapaz. O Gabriel é terrível, ele fica cobrando ali, ó. Olha lá, já está lá apontando o dedinho. Eita, então a gente vai dar um intervalinho e a gente já volta. Ok. De volta ao programa, muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre essa medicina, esse complemento da medicina tão importante que é a fisioterapia, que é a massagem, que é toda a acupuntura, e com uma pessoa que realmente fez em mim, então eu sou prova viva que funciona. Wesley Dutra, e a gente vai continuar o nosso bate-papo. Eu quero agora que ele fale um pouquinho sobre aquelas pessoas que às vezes não têm condições de ir para a academia, mas que quer fazer um exercício, o que pode fazer, se a caminhada ou andar de bicicleta, como a pessoa fazer para se relaxar, porque realmente o relaxamento é importante para você se renovar. Me conta aí, Wesley, o que a pessoa pode fazer? Então, atualmente, com a pandemia, né? As academias ficaram muito tempo fechadas, muitas pessoas que estavam acostumadas a praticar seu exercício físico diário tiveram que parar. Porém, o ser humano e o brasileiro, como propriamente já diz, é uma coisa que tem muita criatividade. Ou seja, tudo para a pessoa pode ser um exercício físico. Dentro da fisioterapia, eu lembro até hoje, meus professores sempre disseram, um bom fisioterapeuta, ele precisa de duas coisas para atender um paciente. Ele precisa das mãos e da sua criatividade. Ou seja, para exercícios, basta criatividade. Uma pessoa em casa, ela pode fazer exercícios de agachamento, onde ela coloca uma cadeira atrás, agacha e levanta, pode fazer flexões de braços, abdominais, corrida estacionária. E, atualmente, em meu Instagram e também em outras redes sociais, eu venho divulgando alguns exercícios com elásticos. Que é, por exemplo, uma pessoa compra um elástico e aqueles de fisioterapia ou que tem mesmo em academia e aquilo tem uma infinidade de exercícios para a pessoa utilizar. Tanto para melhorar a força física, tanto para melhorar a sua mobilidade. Um cabo de vassoura pode ser mais que o suficiente para uma pessoa criar uma série de exercícios para ganho de amplitude de movimento, que seria o arco de movimento completo da pessoa. Uma mobilidade melhor. Por exemplo, uma coisa que cresceu muito nessa pandemia que eu li, estudei agora, fiz até um curso há um tempo atrás, que foi o Pilates. Onde o Pilates se adaptou para sair um pouco daquele ambiente do estúdio para levar para as pessoas em casa.
que é como existia muito tempo atrás, como nós víamos nos filmes, onde existiam fitas de vídeos para pessoas fazerem exercícios em casa. Sim. Isso retornou um pouco com o Pilates, que eu vi, e alguns amigos meus até trabalharam com isso durante a pandemia. Que é, por exemplo, as lives que cresceram muito. Sim. A pessoa chega e fala, a aula de hoje vai ser exercícios para cadeias musculares seguindo Pilates. Então, tudo isso foi gerado através do Pilates. Que legal. E, Wesley, então a pessoa não tem desculpa para ficar parada em casa, né? Hoje em dia não existe. Acredito eu que não. Uhum. Em casa, a pessoa pode fazer diversos tipos de exercício. Alongamentos, exercícios aeróbicos, que seriam correr de um lado para o outro na cozinha, correr em volta da mesa. Pode parecer loucura, mas muita gente faz isso. Eu vou falar uma coisa para você, que em casa todo mundo vai rir. Porque eu falo isso, ninguém acredita. Quando começou lambada, isso é antigo, hein, rapaz? Uhum. Tinha na Casa Verde ali, chama Arco Verde, na Arco Verde, tinha uma danceteria chamada Mel, e que depois virou banda, essas coisas todas. E quando você ia aprender lambada, o pessoal mandava você pegar uma toalha, balançar a toalha e tentar seguir o ritmo da toalha para aprender a dançar lambada, para depois você dançar com uma parceira. E quando eu falo que eu tive que fazer isso, ninguém acredita, rapaz. Cai na risada. Mas você não sabe como isso funciona. Sim, existem muitos macetes e técnicas para se utilizar através disso. É muito comum ver no esporte também, na própria fisioterapia. Eu lembro até hoje, uma professora minha, ela citou um estudo que foi realizado com 2 irmãs gêmeas. E uma utilizou o fortalecimento com pesos para aumento da força muscular, e a outra utilizou uma técnica utilizada na fisioterapia chamada prática mental, que é onde a pessoa simula o exercício na sua mente. Por exemplo, eu simulo que eu estou pulando. E nesse estudo foi comprovado que a prática mental é sim suficiente para melhorar a performance de uma pessoa. Porém, isso não quer dizer que né? a pessoa vai melhorar só fazendo isso. Ou seja, uma pessoa é capaz de melhorar utilizando a prática mental. Muitos lutadores utilizam isso, que é uma técnica chamada de sombra. Ela simula que está lutando contra outra pessoa. Ou seja, ela simula uma luta, por exemplo. Ou então até mesmo o posicionamento na frente do espelho, que você consegue ver o seu reflexo, o que você está fazendo de errado e o que você precisa corrigir. Sim. Até mesmo para exercícios físicos, como por exemplo um polichinelo, a pessoa vai se corrigindo através disso. Que hoje a gente vê que os grandes pilotos de Fórmula 1 treinam simuladores, né, na pista antes de ir para a pista, até para conhecer a pista. Me fala um pouquinho sobre reflexologia, que eu vi que você, já que o assunto foi para esse lado, vamos falar um pouquinho disso. Sim, a reflexologia, ela é uma técnica onde utiliza pontos. É mais comum e é mais conhecida a reflexologia podal, por assim dizer. A reflexologia podal é o quê? Ela é como se fosse a auriculoterapia, onde nós temos cada parte do corpo representada em uma área. No caso da orelha, que foi como eu utilizei em você, no curso nós aprendemos a virar a orelha como se fosse um bebê de cabeça para baixo dentro da barriga da mãe. Eu falei isso em casa, fetal. todo mundo deu risada. Sim, mas se você reparar bem na orelha, aqui você vê a cabeça, aqui você pode ver os braços. Então nós aprendemos isso para a parte da auriculoterapia, que também, querendo ou não, entra um pouco em reflexologia por conta das posições anatômicas do corpo. Já a podal, nós aprendemos que cada ponto do pé representa uma parte do corpo. Onde uma pessoa que, vamos colocar por exemplo, uma pessoa que tem dor de cabeça, vai ter um ponto-chave no pé, onde ao ser estimulado, esse ponto vai ser um pouquinho dolorido, e mantendo a pressão e massageando esse ponto, vai aliviar a dor local e, consequentemente, a dor na cabeça por reflexologia, ou seja, um reflexo. Muito bem. Wesley, existe hoje algumas opções, e aqui eu estou dando uma sugestão para você, de repente você já tem, eu não fiquei sabendo. Quando você vai muito no salão de beleza fazer, eu vou em cabeleireiro
E o pessoal não gosta que eu falo barbeiro, mas eu prefiro barbeiro, é mais a minha cara. Quando eu vou lá cortar o cabelo, fazer a barba, aí agora surgiram um pacote. Se você for lá toda semana para fazer aparo, tem um pacote para isso. Já tem isso para fisioterapia? Então, pacotes, por assim dizer, existem, que é o número de sessões que a pessoa fecha. Porém, para fisioterapia, não dá para se dizer em quantas sessões a pessoa melhoraria. Dá para pré-programar, como por exemplo, a pessoa que teve um acidente vascular cerebral ou encefálico, que seria o AVE ou AVC. A pessoa vai ter um número pré-programado de sessões, por exemplo. Sabemos que uma pessoa que teve isso não vai melhorar em uma sessão, 2 sessões. Então, são um número de sessões. Ou seja, colocando esse nome de pacote, acaba trazendo uma falsa esperança para a pessoa de que ela melhoraria naquele tanto de sessões. Sim. Porém, como eu disse... assim, um nervo ciático, que precisa ter um acompanhamento. Sim. E isso dá para fazer. Uma pessoa, às vezes, que fez uma cirurgia e precisa recuperar, né? Eu imagino que uma pessoa que faça uma cirurgia muito pesada no corpo, ela vai precisar de um tempo para poder voltar até a performance de antes. Então, no caso da parte estética, vamos ir para a parte estética, que a fisioterapia trabalha bastante nessa área, que é uma área que cresceu muito. A estética, hoje em dia, eu coloco como a dermatofuncional como uma das 4 grandes áreas. Você precisa falar com o Dr. Cláudio Dias, rapaz. Ele faz cirurgia estética lá, tem que juntar isso. Sim, vamos juntar. Transdução, já faz os exames de hormônio, de intolerância. Está na hora de juntar todo esse negócio. Então, existem 3 grandes áreas na fisioterapia, que seria a neurofuncional, traumato-ortopédica e a hospitalar, que entra respiratória, cardiovascular e terapia intensiva. E eu coloco atualmente a parte de dermatofuncional como uma das grandes áreas. Porque, querendo ou não, a parte estética hoje em dia é uma das coisas que mais cresceu. É assombroso o número de cirurgias e procedimentos estéticos que as pessoas fazem hoje em dia. E, consequentemente, com isso, cresceu a busca pelo corpo perfeito e por essas cirurgias geram edemas, que seriam os inchaços. Através disso, nós utilizamos a drenagem linfática, que é aí onde a pessoa consegue gerar um número de sessões. Por exemplo, fala 10 sessões. Pode não ser por conta da cirurgia, pode ser que o edema e o inchaço da cirurgia saiam antes dessas 10 sessões. Porém, sempre vai ter um pouco de retenção líquida, que é o que todo mundo tem. Hoje em dia não. Sempre as mulheres tiveram mais retenção líquida do que os homens. Tanto pela parte hormonal, quanto pela parte de estresse, ansiedade, tudo isso. Ou seja, essa retenção líquida vai ser tirada através dessa drenagem linfática, onde eu vou tirar toda essa retenção líquida e tirar aquela sensação de inchaço e peso no corpo. E é muito utilizado isso na parte de pacotes, que é onde você vê. Onde muitas clínicas de estética utilizam isso e falam, 10 sessões você tem tanto de desconto. Clínicas estéticas utilizam isso. Entendi. Wesley, e para a pessoa, né, que gosta de uma cervejinha, bebeu bastante já ao longo da vida, e aí acumulou um estoquinho no abdômen, e aí faz exercício, mas o abdômen continua teimoso, ele não quer voltar ao normal. Existe uma solução na fisioterapia para isso? Existe tanto na fisioterapia quanto na parte nutricional, claro, e na parte esportiva. Na fisioterapia, atualmente, vem crescendo as partes principalmente na dermatofuncional, como eu havia dito, que são as partes para tirar a gordura localizada, que existe uma técnica chamada criolipólise. Meu Deus, que a Nilda não nos ouça. Tá ouvindo, Nilda? Olha isso, Nilda. Continua. A criolipólise, que é uma técnica onde ela gera uma sucção e vai congelando aquela camada de gordura e, consequentemente, vai ocorrer a quebra mais fácil dessa gordura acumulada, dessa camada lipídica. E também a lipocavitação, que é utilizado o ultrassom, que não é aquele ultrassom médico onde faz ultrassom pré-natal. Aqueles que a transdução faz. Não é aquele. É um ultrassom diferente, fisioterapêutico,
que é de 1 MHz a 3 MHz. 1 MHz é uma coisa mais profunda, ou seja, quanto menor, mais profundo, chega perto dos ossos e tal. Não é esse utilizado para as partes estéticas. É o de 3 MHz, que age na parte lipídica, onde vai ocorrer uma movimentação dessas camadas lipídicas e vai promover uma cavitação. Essa cavitação seria como se fosse, por exemplo, um borbulhamento. Ou seja, vai ocorrer a quebra dessa camada gordurosa, essa camada lipídica, e vai ser mais fácil de quebrar essa gordura localizada. E para isso muitas pessoas também utilizam, logo após essa lipocavitação, uma massagem modeladora, que ocorre a quebra da gordura, uma mobilização tecidual, e fica mais fácil para quebrar também após o exercício físico. Caramba, Wesley, eu acho que você vai ganhar cliente, hein? Depois disso aí, ó, você vai ganhar. Você ganhou pelo nervo ciático, agora talvez você ganhe pro abdômen. Aqui. Opa, vamos lá. Vamos fazer isso aqui virar um tanquinho, cara. Vamos lá. Mas eu fiquei feliz de ouvir tudo isso. Eu não imaginava que a gente estivesse tão avançado nessa parte. E fico contente de saber que tem alternativa para várias coisas. Eu, quando comecei a fazer exercício, eu fiquei muito tempo parado, aí fui fazer exercício e fiz musculação. E eu não sabia do período de recuperação disso, e fui pegar um armário e a porta bateu. E aí estourou o nervo que é tendão que fala, né? Tendão. E até hoje o músculo nunca mais voltou a ser como era. Eu perdi aquela força, aquela vitalidade do braço direito. Hoje eu tenho que compensar de outra forma. E talvez a dor aumentou principalmente por causa disso. Na fisioterapia tem como tratar disso? Sim, exatamente. Na fisioterapia e na área da medicina, nós temos classificações de lesão muscular, onde varia de grau 1, grau 3, até mesmo às vezes grau 4. No caso de ligamentos, tem grau 1, que são baixo risco, ou seja, uma baixa lesão, onde tem uma pequena lesão, abaixo de 50%, grau 2 até 50%, e grau 3 acima de 50%, que é uma lesão muito extensa, e às vezes total, onde só é recuperada com cirurgia. E a fisioterapia trabalha pós-cirúrgico e pós-cirúrgico, pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. E nos casos de lesão de grau 1 a grau 2, a fisioterapia atende e até mesmo às vezes consegue recuperar sem a utilização e sem a necessidade de cirurgia. Hoje muitos problemas que antigamente eram tratados apenas cirurgicamente, hoje são tratados com a fisioterapia. Um desses exemplos é a própria hérnia de disco, onde você via uma lesão muito grande ou uma coisa que incomodava demais, uma dor, por exemplo, sendo tratada com fisioterapia e não necessariamente com a cirurgia. Meus professores explicaram e foram bastante incisivos nisso durante minha graduação, onde você deve insistir ao máximo e deve fazer o seu máximo para melhorar o seu paciente. Se você ver que o prognóstico dele é bom sem cirurgia, você deve evitar a ida dele para a cirurgia, porque querendo ou não, toda cirurgia, por menor que seja, ela tem um risco. Risco de dar errado, risco de ocorrer um acidente, risco de gerar uma trombose ou uma embolia pós-cirurgia. Então nós tentamos tratar tudo sem o uso da cirurgia. Cirurgia nós só vamos hoje em dia se for uma situação extrema. Por exemplo, o caso de uma lesão esportiva que nós vemos atualmente bastante, onde é ruptura de musculatura, que é 100% cirúrgico. Se você teve a ruptura de uma musculatura, vai ser cirurgia. Entendi. Não tem o que fazer, porque, querendo ou não, nosso músculo tem capacidade de se recuperar, porém, quando é uma ruptura completa, só caso cirúrgico. Entendi. Wesley, estamos chegando ao final. Você não sabe o quanto você me deixou feliz. Quero que você deixe aí o seu telefone, seus contatos, faça a sua despedida com pose, que é para ganhar cliente e cobrar barato de mim. Manda aí. Ok, pode deixar. Bom, o meu Instagram é Fisio_Dutra. Lá eu posto algumas coisas, como por exemplo, os exercícios que eu havia falado, que são exercícios com ligamentos, exercícios exercícios com elásticos, exercícios físicos que você pode fazer em casa, exercícios para tratar algumas dores, alongamentos e diversas coisas. Ou seja, Fisio_Dutra. E o meu telefone para contato é o 11 98712 0392.
pode chamar lá que eu vou dar a máxima atenção e tentar melhorar todos os seus problemas possíveis e tudo que esteja ao meu alcance eu vou fazer para a sua melhora. Ele esqueceu de falar, ele atende a domicílio, viu? Ah, sim, eu atendo a domicílio. No consultório dele, que é onde eu fui, mas ele também atende a domicílio, é só Sim, marcar. Atendo a domicílio porque, querendo ou não, muitos pacientes querem ter o conforto de sua casa, às vezes se sentem inseguros ou sentem até mesmo uma vergonha, sentem-se melhor trabalhando no âmbito de casa. Ele fica na mesma rua da Transdução de Carapicuíba, lá no centro. Isso. Gente, obrigado, Wesley. Nada, eu que agradeço. Boa sorte, espero que dê um overview lá de cliente e depois a gente consiga mais, tá bom? Isso aí. Obrigado, um abração, Nada, querido. Agradeço, um abraço.